Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe, que me ouve mais uma vez aqui, com uma breve palavra para edificar a nossa fé e fortalecer o nosso coração na caminhada da promessa. O texto de hoje é um texto que traz bastante alegria ao meu coração e eu creio que ao seu também. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, verso 1. Preste atenção no texto sagrado, diz assim: Naqueles dias, o imperador Augustus decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado por Quirino, que era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando ali, chegou a hora do nascimento do bebê. E ela deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Creio que os irmãos já identificaram e dispensa comentários muito sobre o cenário aqui proposto, que é o nascimento do nosso rei, irmão. É o nascimento, é a manifestação do nosso Deus na terra, é a manifestação da palavra encarnada. Ele era cheio de graça e verdade e trouxe luz para aqueles que não enxergavam. E mediante a isso nós podemos nos alegrar, irmão. E é impressionante como simples informações, e eu gosto de retratar que Lucas era um exímio historiador. Vocês percebem justamente por ele linkar o nascimento de Jesus ao fato histórico do recenseamento, mas tem muito a nos falar a respeito disso. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações aqui, trazer para a nossa vida, para aqueles que querem viver uma promessa. Você está esperando, irmão, em Deus? Minha irmã, você está esperando em Deus? Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. E eu quero declarar que vocês serão gloriosamente surpreendidos pelo Rei. Vamos lá? A palavra diz assim, ó, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou recenseamento a todo o Império Romano. E o Império Romano, nós sabemos, irmãos, era de proporção mundial. E aqui, naquele momento, esse não é o Augusto César, não era o que o Paulo foi pregar, mas era o antecessor dele. Esse aqui viveu até o ano 14, se eu não me engano, depois de Cristo. Mas Lucas está se valendo desse recenseamento justamente para dar uma notoriedade, irmão, e linkar. Por quê? Os recenseamentos eles eram feitos com uma finalidade, irmão. Na maioria das vezes, arrancar tributos do povo. Era com a finalidade financeira. E Deus se vale, meu irmão. Deus se vale, minha irmã, das ações do inimigo para cumprir os seus propósitos. O inimigo está vendo dinheiro entrar no bolso, mas Deus está vendo o cumprimento de uma palavra. O inimigo está vendo a extorsão está vendo a extorsão e o sangramento do pobre, do salariado, mas Deus está vendo um fortalecimento e está vendo algo se cumprindo ali na frente. Então nós podemos ter certeza daquilo que Paulo escreve em Romanos 8, versículo 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que essa mensagem vai de encontro a um coração que talvez esteja vivendo nessa fase do processo uma situação bastante delicada e um momento muito difícil. Preste atenção naquilo que Deus vai lhe falar, meu irmão. Declare: eu creio que Deus está se valendo da minha situação para trazer o bem para mim, porque Ele faz todas as coisas agir e cooperarem de acordo com aqueles que amam Ele. Olha, a palavra fala no versículo 2, esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Irmãos, aqui nós temos uma analogia, porque, irmãos, é justamente para traçar a data exata de que Jesus Cristo nasceu. Ele provavelmente nasceu entre 6 e 4 a.C., visto que Herodes, aquele que tentava o matar, que matou as crianças abaixo de 2 anos,
Ele morreu no ano 4 antes de Cristo, e esse Quirino ele começou a exercer o seu governo no ano 6 antes de Cristo. Então nós traçamos esse paralelo para quê, meu irmão? Para dar veracidade aos fatos de todos os registros bíblicos. Então, registros históricos, meus irmãos, datavam e davam veracidade ao maior evento da humanidade. E qual que era o maior evento da humanidade? Não foi um homem pisar na lua, irmão, mas sim Jesus de Nazaré descer aqui na terra. E precisamos ter a consciência. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé genuína, mas também uma fé racional. Paulo vai dizer que nós devemos oferecer um culto racional. Não podemos acreditar só porque está escrito. Sim, para nós cristãos, nós acreditamos só porque está escrito, só porque a Bíblia é verdadeira. Entenda o que eu vou falar, irmão. Eu jamais negarei a palavra de Deus, mas a palavra ela vai se cumprindo através de fatos que são datados e registros históricos. Vocês veem uma enormidade de arqueólogos tentando desvendar esses mistérios, e Deus faz questão de deixar lá, irmão. Para quê? Para dar a veracidade que precisa justamente para esse evento, o maior evento. Paulo vai dizer a respeito disso em Romanos capítulo 5, versículo 6, que quando nós estávamos no nosso maior momento de desamparo, quando nós estávamos desamparados, no tempo certo, Jesus Cristo veio à terra, justamente para morrer por nós. Agora eu quero ler com vocês João, capítulo 15, versículo 5, que as próprias palavras do Senhor Jesus, que referem-se justamente a esse fato dele andar. Ele fala: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. E quem são os mortos, irmãos? Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós andávamos como zumbis em corpos vivos, sem saber que estávamos mortos. Mas quando ouvimos o chamado do Filho, quando ouvimos a sua promessa, ela acendeu em nós a chama de vida, de uma esperança viva que queima em nosso coração, de que dias melhores sim nos aguardam lá na frente. E por isso é importante toda a veracidade dos fatos. Olha, no versículo 3 diz assim, ó: todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Eu amo essa parte, irmão, por quê? Porque quando Deus quer, irmão, quando Deus de fato quer, Ele começa a criar circunstâncias, Ele começa a apertar os caminhos, Ele começa a fechar as portas, Ele começa a excluir pessoas da nossa vida, Ele começa a nos levar a um caminho onde nós verificaremos e na verdade era aquilo que nós deveríamos verificar desde o princípio, que nós deveríamos depender apenas dele, irmão. Ele cria, quando Ele quer, Ele cria algumas circunstâncias para mover a pessoa de um lugar para o outro. É o caso aqui, irmão. Olha, ele fala assim, ó: todos voltaram à cidade de origem para se registrar. As pessoas começaram a se movimentar ali, as pessoas começaram a partir de um lugar para o outro. E isso era uma ação que Deus estava valendo justamente para cumprir um propósito em determinado lugar. Mas eu me lembro de um texto, irmãos. 1 Reis, capítulo 17. No capítulo 16 vai narrar a história de Elias com Acabe ali e os profetas de Baal, aonde Deus usou Elias para restaurar o altar que estava partido de Israel, fazendo descer fogo do céu. E todos naquele momento declararam e viram o poder de Deus, declarando que só o Senhor é Deus. E eu quero declarar, meu irmão, sobre a minha vida e a sua vida, que só o Senhor é Deus. E o que aconteceu, irmãos? Logo depois de ver, quem ficou com medo? O profeta, irmão. E o profeta, quando ele sente medo, muitas vezes ele vai erguer as mãos para o céu, irmão, e vai lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Mas o profeta também, muitas vezes, ele vive a intensidade dos sentimentos. Os sentimentos do profeta também é elevado ao extremo. Eu estou pregando aqui para pessoas que são valentes da sua casa, que é a escolha de Deus na vida de alguém, que é a escolha de Deus na sua família, que é a escolha de Deus no trabalho, que é a escolha de Deus. Deus apontou o dedo para aquela pessoa. E o que aconteceu? Deus viu que Elias precisava de um descanso, e Deus preparou um lugar, o ribeiro de Querite. Era um lugar onde os corvos alimentavam Elias. E Elias ficou acomodado ali, irmão.
E aí olha o que fala em 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Olha, vamos perceber que a oferta de Elias para que o fogo descesse do céu envolvia água. E naquele momento não chovia. Elias profetizou que ficaria um tempo sem chover, e depois ele orou para chover. Mas você percebe a bondade de Deus com o profeta? Por quê, irmão? Porque ele levou justamente o profeta a um lugar onde tinha água, um riacho disponível somente para Elias. E eu quero declarar, meu irmão, que no teu deserto Deus tem um riacho, água viva, somente para você, vai fluir do teu interior. Mesmo que todas as pessoas estejam passando dificuldade, Deus tem a prosperidade naquilo que está em falta naquele momento. Mas isso traz um certo comodidade, nós queremos ficar naquele lugar. E o que acontece? 1 Reis 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Deus, ele trabalha de uma forma hilária, né, irmãos? Por quê? Porque tinha um riacho, tinha falta de chuva, Elias orou por causa da chuva, mas depois o riacho secou. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Quando? Quando o riacho secou. No versículo 8. Vai imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus já tinha a provisão preparada para Elias. Deus já tinha o suprimento necessário para aquela fase, mas ali naquele momento ele precisava ir para Sidom, ele precisava ir para Sarepta, irmão, um lugar justamente afastado de Israel, talvez porque ele fosse esconder justamente de uma trama de Acabe, Jezabel. Então ele estava tirando Elias de dentro do território de Israel. E ao mesmo tempo, aquela mulher, ela precisava de um milagre. Aquela mulher é justamente aquela mulher a qual o Elias pega o pedaço de pão e ele multiplica o azeite na botija da farinha. O azeite e a farinha não faltaria. Ele declara sobre aquilo, sobre aquela mulher. Aquela mulher pega o azeite com os vizinhos e é aquele milagre que acontece. Mas se Deus não tivesse secado o riacho, Elias não estaria no lugar do propósito. Eu quero repetir, se ele não tivesse secado o riacho, Deus, ele não estaria no lugar do propósito. Então quando Deus quer, meu irmão, quando Deus quer, minha irmã, alguma coisa aconteça, saiba de uma coisa, a circunstância vai ser criada. Então descansa o teu coração na sua palavra. Às vezes não é a ação do inferno, aquilo que está acontecendo, a falta, a escassez ou até mesmo a sequidão. É simplesmente Deus te conduzindo ao lugar do seu propósito. E acredite, você vai ser muito feliz lá. Você vai ser muito feliz lá, minha irmã. Olha, no versículo 4, a palavra fala assim, por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, na Judéia, cidade natal de Davi. Vocês percebem que todo esse movimentar fez com que José saísse de um lugar e fosse para outro. Por quê, meu irmão? A palavra, ela tem lugar e tempo para se cumprir. A palavra para se cumprir, ela precisava ser justamente em Nazaré. Porque, irmãos, foi o profeta Amós, foi o Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ou Amós, eu não me lembro. Um deles profetizou que Jesus nasceria em Belém. Nós vemos até ali, quando Herodes está tentando matar o menino, ele consultar os mestres das leis, os fariseus, sobre onde o menino nasceria. E naquele momento, é Miqueias, irmãos, Miqueias capítulo 5, versículo 2. E naquele onde o menino nasceria, e algum deles lá se lembra, eles falaram que ele vai nascer em Belém. Então a palavra, ela tem lugar e um tempo para se cumprir. E quando vai chegando o tempo, irmão, Deus vai começando a apertar justamente para quê? Porque ele zela pela palavra. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, vai dizer que ele vela para que a sua palavra aconteça da forma como ele falou. Então muitas vezes num caminho de conformismo, de comodidade, irmão, daquilo, eu estou esperando o tempo de Deus, está gerando dentro do nosso coração uma pressão, mas é justamente Deus dizendo, eu preciso que vocês estejam em tal lugar. Jesus disse para os discípulos em Atos, no capítulo 1, é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém até que o Pai envie a promessa. Naquele momento eles já estavam lá, mas eles deveriam permanecer, irmão, naquele lugar. Olha,
A palavra vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, que nós não devemos desprezar nenhuma da profecia. Ou seja, irmão, a profecia que se refere à palavra que Deus plantou em nosso coração, não é nenhuma. Tem muitas pessoas que saem por aí e buscam as profecias justamente numa tentativa. E o que acontece, irmão? Elas começam para caminhar para cá e depois começam a caminhar para cá. Não, é sobre a palavra. Deus vai fazer arder em teu coração e você saberá, meu irmão, você saberá. Mas eu quero deixar com vocês sobre essa questão, uma fala de Josué. Eu gosto muito de Josué, capítulo 23, versículo 14. Logo um pouco antes deles conquistarem a terra da promessa, e aliás, logo depois deles conquistarem a terra da promessa, Josué deixa esse versículo para eles que tem em Josué 23, 14. Falou: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma que nenhuma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, deixou-se de cumprir. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. Então apegue-se nisso, meu irmão. Apegue-se nisso, minha irmã. Por quê? Porque a gente precisa fazer a nossa parte, que é justamente o que José fez. O que ele fala, ó: levando consigo Maria, sua noiva, que está grávida. E eu gosto que Lucas cita a noiva. Por quê, irmão? Porque a noiva que está grávida não queria dizer que ele era casado com ela, mas sim o compromisso de noivado para os israelitas era um compromisso muito sério, com dote financeiro. Eles se compromissavam desde o nascimento, irmãos. Tem pessoas aqui que quando nasceram de novo, uma das promessas de Deus, nasceram de novo e nasceram no Espírito, foi um casamento, irmão, e carregam essa promessa. E ali nós precisamos ver a ação de José. Por quê, irmão? De Maria também. Por quê? Ela corria o risco de ser apedrejada. A lei mandava apedrejar quem traía o leito conjugal. Então Maria, por estar grávida e ainda ser noiva, carregava os indícios de traição. E naquele momento eram os 9 meses, irmãos. A barriga não estava pequena. E José, por acreditar na promessa, por fazer parte da promessa, Lucas faz questão de dizer que ele era descendente do rei Davi, enfrentou, irmão, voltando para a viagem. Era um momento que talvez eles quisessem ficar escondido. Era um momento que talvez eles tivessem no coração o medo do perigo, de tudo aquilo que eles poderiam enfrentar naquela jornada, irmão. Mas quem carrega a semente, meu irmão, fará o que precisa para honrar o Senhor. Eu quero declarar: quem carrega a semente, quem sabe que precisa, irmão, enfrentará os desafios. Enfrentará sim, porque em Daniel 11:32 fala que aquele povo que conhece o seu Deus fará proezas em seu nome. Nós sabemos quem é que vela por nós. Os inimigos não poderão resistir. Eu quero declarar, meu irmão, quero declarar sobre a sua vida que nenhuma arma forjada do mal contra ti prosperará. Honre ao Senhor com seus passos, honre ao Senhor com a sua conduta, honre ao Senhor fazendo aquilo que Ele lhe mandou fazer. Saia de Nazaré e vá até Belém. Eu quero repetir: saia de Nazaré e vá até Belém, porque a criança precisa nascer em Belém. É lá que precisa um milagre acontecer. É lá que a data e a ocasião. Deixa essa mensagem incendiar o teu coração e colocar coragem, porque em 1 Samuel 2:30 vai dizer que Deus honra aqueles que o honram, e Deus vai te honrar muito a sua fé. Olha, a gente percebe por que Deus começou a movimentar. Fala assim no versículo 6: e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Eu amo nascimento de criança, mas se tratando do mestre, toda promessa tem a hora certa, irmão. Toda promessa tem a hora certa de acontecer. E não compete a nós. Em Atos 1, versículo 7, o Senhor Jesus diz aos discípulos: não compete a vocês saberem a hora e a ocasião de cada coisa, e sim ao Pai, que tem toda a autoridade. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo e um propósito determinado debaixo do céu. E eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas, irmãos, que têm esperado pacientemente e têm vivido esse processo, assim como José viveu, irmão. Fugiu de lá para cá, instruído pelo anjo, amando a sua esposa Maria, mesmo que não pudesse casar com ela, não pudesse a tocar, e mesmo ainda contrariando
a lógica ali, vendo a barriga crescer e... Fala a verdade, irmãos. Quem de nós, fala a verdade, quem de nós olharia a barriga crescendo e acreditaria na voz que vem do céu falando isso? Ela nasceu de algo, o que tem dentro dela é algo que vem do Espírito Santo. Quem de nós, irmãos? Quem é o maluco que se anularia para viver uma promessa de Deus de tamanha magnitude, de tamanho proporção? Ali a semente da salvação nasceria. E José sabia disso, irmão. Estava ali. E ele sabia que toda promessa tem a hora certa. Acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento deles, principalmente a parte deles assim. Haveria outros, irmãos, logicamente. Mas chegou o momento de ver. E toda promessa de Deus tem a hora certa para se cumprir. A palavra diz assim, ó. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, irmão. Então, ela deu à luz ao seu filho, um menino. Eu quero dizer que vai raiar, vai amanhecer. Foram períodos de trevas a qual eles tiveram que correr, sabe, para lá e para cá, fugindo de quem queria matar a criança antes mesmo de nascer, porque Satanás é assim, irmão. Ele quer morrer, ele quer matar a promessa enquanto nós estamos gerando ela no nosso ventre espiritual. Ele luta com a incredulidade, com o medo, ele luta, ele faz de tudo, irmão, faz de tudo. Mas eu quero te dizer que a promessa está viva, vai raiar, vai amanhecer. Creia com todo o teu coração, minha irmã. Meu irmão, vai amanhecer, vai raiar, deu a luz. A luz fala justamente da manifestação. É o momento que os olhos deles viram a manifestação da promessa. Eu quero dizer que em Salmos 35, a palavra diz que a ira do Senhor dura por um instante, mas que o favor dele dura para a vida toda. Vai fazer de uma vez só e é eterno. Então aquilo que doeu já não vai doer mais. E ele fala que o choro pode durar uma noite. Eu sei que, assim como no caso de José, para alguns tem durado dias e até meses, às vezes até anos de espera. Mas a palavra fala que a alegria virá pela manhã. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã. Vai raiar. E o que aconteceu quando raiou? Olha, a palavra fala assim, ó. Envolveu-o em faixas de pano. Isso quer dizer que Maria demonstrou amor com o menino, irmão. Demonstra amor com a promessa. É amor que nós devemos demonstrar com a promessa, irmão. É amor. Amor. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, irmãos, no versículo 11, que o amor, que nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito que une perfeitamente todas as coisas. O amor é o que coloca tudo na harmonia perfeita. Então revistam-se do amor. É o que está acontecendo aqui, ó. Envoltou, colocou o menino nos panos, estava demonstrando amor, revestindo ele de amor. O amor une perfeitamente. Imagina o olhar de Maria e de José, irmão, depois de todo o sofrimento, vendo a promessa de frente deles. Quanto amor, quanto carinho. Porque a gente só valoriza o amor, meu irmão. A gente só valoriza as coisas boas quando nós passamos por período de tristeza. E Deus tem um propósito até nesse período de tristeza. Só valorizamos verdadeiramente uma luz se andarmos em trevas. Só valorizamos verdadeiramente os dias de sol se andarmos pelo escuro durante um tempo. Então, não é que Deus se alegra no sofrimento, mas o valor agregado é muito grande e não demonstra amor. Olha, a palavra diz assim, ó, que ela envolveu o menino em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. E eu gosto que Lucas não deixa, sabe, justamente de narrar o quê? A simplicidade. Não deixa a simplicidade do fato, meu irmão, esconder a importância do evento. Eu quero repetir, não deixa a simplicidade do fato esconder a importância do evento. Pode ser na porta da sua casa, pode ser, não precisa ser no restaurante, não. Pode ser na rua, irmão. Eu não sei aonde Deus vai fazer o seu milagre, não sei como, mas não deixa a simplicidade do fato esconder de fato, sabe, a importância do evento. E qual que é esse evento, irmãos? Isaías narrou para nós 700 anos atrás. Eu gosto muito da narração de Isaías, porque ele mostra justamente a importância do nascimento desse menino. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala o seguinte: porque um menino nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Maravilhoso, irmãos, todos os milagres e todas as promessas passariam por ele. Conselheiro, o Espírito Santo nos aconselha hoje pelo caminho que devemos seguir. Deus poderoso, quantas vezes precisamos que o poder de Deus se manifeste, nos fortalecendo no meio das nossas fraquezas. Pai eterno, e Ele sabe de todos os tempos, príncipe da paz, tudo que nós precisamos é de paz para caminhar. Então não deixe a simplicidade do fato esconder a importância do evento, apenas siga em frente. E ele termina falando, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E é impressionante, irmão, porque às vezes não pode ter importância para você, para os outros, mas tem para você. A hospedaria aqui, a maioria dos historiadores concordam que não seria a estalagem, porque Belém até era uma cidade simples e pequena e talvez nem tivesse hospedarias. Seria um quarto, justamente visto que José era descendente do rei Davi e, portanto, um belemita, ele tinha sim parentes lá. E o que está falando é que nenhum dos parentes deu a importância. Talvez por medo, irmão. Talvez a família não quisesse participar da vergonha de José, não é verdade? Mesmo que os outros não deem a importância devida, irmão, você sabe a semente que você carrega, você sabe o que Deus lhe falou e você sabe o quanto essa promessa vale para você. Você sabe que ela é o seu elo de comunhão com você e com Deus. Então, mesmo que os outros não deixam, mesmo que haja ali uma manjedoura na simplicidade, sabe, porque não havia hospedaria, porque não havia uma cama quentinha, porque os outros não deram a importância, para você tem muita importância. E a gente precisa aprender mais sobre isso. Eu quero terminar citando Romanos 8, versículo 32, a qual o apóstolo Paulo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, e até mesmo a uma manjedoura, irmão, a uma cruz que não era dele, a uma rocha escavada, ele fala, como não nos dará a ele, e de graça, todas as coisas? Tudo que você precisa está no caminho e nos passos de fé. Saiba que o Cordeiro Santo tem a recompensa para o teu sacrifício e um prêmio para o teu sofrimento. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.